Hoje a gente vai tentar assim mostrar um pouco, né, aquilo que eu sempre falo, que o Espírito Santo, né, seja ele a falar, seja ele a dizer aquilo que cada um necessita, né, escutar no dia de hoje. Que aquilo que foi do dia de ontem já passou, né, foi vivido ontem. Hoje ele dá a chance da gente experimentar outras coisas, né? Então, se a gente permanece com essa abertura de coração, sem dúvida a gente vai entender aquilo que Deus quer falar para nós, né? E como o tema do ano, né, é um tema do que eu posso dizer assim que a gente vive a cada momento da nossa vida. Porque se a gente não tiver essa convicção de que é essa comunhão, né, que faz com que a gente tenha essa alegria, né, que é justamente esse desejo que eu tenho, né, de viver essa comunhão, né, talvez a gente não vai experimentar aquilo que realmente seja a grandeza do amor de Deus na nossa vida, né. Quem vive, né, essa comunhão, né, ontem eu pensava um pouco e eu começava assim a refletir e dizia, quem vive, né, é um chamado. É um chamado que Deus faz a cada um em particular, né? Eu que tenho que tomar a decisão se eu quero viver. Se eu quero viver algo diferente, né? Sou eu que tenho que tomar a decisão, né, de ser aquela primeira a entender que esse estilo de vida, de colocar tudo em comum, né, de ver as coisas com Jesus no meio, de acreditar que a unidade que gera, né, toda essa beleza da nossa vida, se eu não tomar, né, não entender esse chamado e não tomar essa decisão, o que é que nós vamos fazer de novo entre nós? Que alegria é que vai brotar no nosso meio, né? Então, é uma decisão particular, né? E Deus pede para nós nesse ano, né, que cada um tome essa decisão de concretizar aquilo que a gente já vive, né, afirmar, né, ser mais coerente com a nossa vida, a frase que esse ano pede para nós, né? Quem vive a comunhão experimenta alegria, né? E a gente pode se perguntar quantas vezes na vida ou no dia a gente experimenta realmente essa alegria, né? E essa alegria, ela vem da onde? Ela vem da palavra, né? Se dentro de mim também está claro que o meu chamado é esse, a viver, a colocar em prática a palavra, a gente não vai perder o fio da meada, né? A gente vai estar sempre na mesma direção, porque tudo gira em torno disso aqui. A alegria que eu experimento, eu sinto a vontade e o desejo de passar isso para o outro. E automaticamente, né, sem a gente tanto se preocupar como passar, porque o próprio Deus já se preocupa em fazer isso, faz com que esse raio, né, do amor dele penetre nas outras pessoas. Né, faz com que esse amor que é gerado dentro de mim, essa alegria que eu experimento nesse concretizar a palavra de Deus na minha vida, faz com que o outro também tenha esse desejo, né, queira experimentar também esse mesmo sentimento, né, que eu senti nesse momento. E isso começa como? Né? Isso não vem de grandes coisas, né? E ontem eu lembrava também da arte de amar. Se a gente entende, né, como que eu devo viver essa arte de amar, e que muitas vezes custa para nós, mas custa porque a gente complica, ao invés da gente simplificar, porque quem ama simplifica, não complica, né? Em vez da gente simplificar as coisas, a gente começa a complicar. E eu penso sempre assim, não sei se eu estou errada, né? Mas parece que cada vez mais que a gente vai se aprofundando, que a gente vai conhecendo, parece estar mais próxima de Deus, dentro parece que vem algo que diz assim, é como se dissesse, agora eu já aprendi e tem que os outros aprenderem, né? E aqui já é um ponto que não dá muito certo, né? Porque a gente deve aprender sempre. A nossa disposição de aprender não foi no início da minha caminhada na Fazenda da Esperança, né? Eu tenho que continuar até a hora da minha morte.
amar os irmãos, né, não foi uma descoberta que eu fiz alguns anos atrás e basta. Amar o irmão é eu tomar essa decisão de amá-lo como eu gostaria, né, de ser amada. E isso é uma renovação, né, diária. Isso é uma decisão de minuto por minuto que eu devo tomar na minha vida, né? E se a gente lembra a união, né, de Jesus Cristo com Deus, essa que é a perfeita união, né? Essa comunhão que Jesus teve com o Pai e o Pai com o Filho, e daqui veio, né, gerou o Espírito Santo, né? É essa comunhão perfeita que deveria existir nas nossas comunidades. Essa união de acreditar eu com o Pai, né? E aqui cada um tem que fazer a sua descoberta, porque eu sinto que são 3 pontos fundamentais na vida de um cristão. Eu não vou nem dizer especificamente na vida dos membros da família da Esperança, mas de um cristão. Eu tenho que estar diariamente, né, em contato com a oração. Eu tenho que buscar a oração para eu poder me alimentar, para através da oração eu ter força, ter coragem de enfrentar as dificuldades, né, as situações que vão vir no dia. Eu tenho que ter essa união com Jesus, né, na Eucaristia, porque é Ele que me dá essa força, né? E eu falo muitas vezes, né, no sentido de que eu fiz essa descoberta de que sem essa união com Jesus e Eucaristia, não simplesmente por ir receber, mas porque eu sei o que eu estou recebendo, eu sei quais são as consequências que ao recebê-lo, né, acontece na minha vida, e faz com que me dê mais, renove mais, né, o meu sim, a minha descoberta de Deus amor, me faz ficar mais próxima de Deus. Mas também isso é muito simples. Só o fato de você se aproximar e receber, né, Jesus na Eucaristia que está ali naquele pão. E aí ele pede o passo maior, né, que é estar em oração, receber Jesus na Eucaristia e amar o irmão. Aqui é onde a gente encontra, né, a resposta do sentido da nossa vida. Por que nós estamos aqui, né? É para continuar fazendo a experiência que o próprio Jesus fez com os discípulos. E quando a gente tem essa comunhão, tem essa alegria dentro, mesmo com as dificuldades, mesmo com aqueles ou aquelas que a gente muitas vezes não tem nem mais ânimo, motivação, porque parece que a gente fica só no negativo do outro, né? E não tem essa coragem de partir para acreditar que não é só o negativo, tem um positivo. Quem é que vai dar essa força para nós, para a gente poder enxergar, né? E fazer com que essa, né, comum união permaneça entre nós, mesmo com os defeitos que eu tenho, né? É Deus entre nós. É naquilo que eu acredito. Porque a descoberta é particular. Se eu descobrir a forma como eu vou viver, né, essa minha descoberta é individual. Cada um vai buscando, né? Talvez o jeito que eu encontrei de estar em contato com Deus não seja o mesmo que a outra encontrou. Mas o caminho é um só, a direção é uma só, né? E nessa arte, né, de amar a todos, de amar os inimigos, de ser o primeiro a amar, né, isso implica em decisões, né, coerentes que eu tenho que tomar na minha vida. Muitas vezes quando eu converso com as meninas, né, e faço sempre essa comparação de que para mim a vida de comunidade não tem muita diferença com a vida de um matrimônio. Porque quando uma pessoa decide a viver o seu matrimônio, ele tem que ser coerente àquilo que ele escolheu. Do matrimônio vai nascer, né, vai ser gerado vidas da qual esse casal tem que ter a responsabilidade de também dar, né, esse amor, esse estilo de vida, né, dar o melhor para os seus filhos. Numa comunidade, né, a gente tem também o mesmo compromisso.
porque a gente assume, né, uma família espiritual e Deus chama quem Ele quer. Não é, seria muito fácil se a gente fosse escolher as pessoas para a gente viver, né? Mas Deus chama quem Ele quer. E nós temos que estar abertos, né, para acreditar que da mesma forma que Deus me chamou, com todos os meus defeitos, com todos os meus limites, Ele também tem a liberdade de chamar o outro que também tem os seus defeitos e tem os seus limites. E colocar juntos em uma comunidade para que a gente possa o quê? Né? Viver aquela santidade que o Frei falou ontem para nós, né? Estar nessa comunhão é estar nessa direção de querer viver, né? Experimentar a santidade entre nós. E eu só vou chegar nessa santidade se eu passo pela porta que eu sei que é o irmão. Eu só vou experimentar essa alegria verdadeira a partir do momento que eu me desapego. A partir do momento que eu entendo que eu estou aqui para viver gratuitamente. Deus me deu a vida gratuitamente, Ele não me cobra nada. É tanto que Ele me deixa livre, Ele me deu a minha liberdade. Assim, eu devo experimentar essa alegria também na nossa vida, né? E eu concretizo isso aonde? Né? Nos pequenos atos de amor que eu faço. Nos pequenos atos de amor que Deus me dá a oportunidade de viver, né, em cada dia. Ontem, quando eu pensava um pouco, eu dizia assim, tanta coisa que eu já vivi na minha vida, né? E foram tantas experiências pequenas que, olhando assim para o mundo, né, se as pessoas, a humanidade tivesse, elas poderiam dizer assim, mas, né, que sentido tem isso aí? Né? Qual o significado dessa experiência que qualquer um pode fazer? E é verdade, qualquer um pode fazer. Mas a partir do momento que você põe o sentido daquilo que você faz, né, é nesse sentido que você faz a descoberta, né, íntima de você e Deus. Né? É essa alegria que o outro não entende que você tem dentro. Né? E eu lembrava de uma pequena experiência que eu fiz há muitos anos atrás. Eu lembro que eu estava na Caseta Gen, né? E naquele dia a responsável chegou, dividiu os trabalhos e falou para mim que eu ia lavar os banheiros. Né? Falei, tá bom, vou lavar os banheiros. Né? Mas na hora me irritou porque ela começou a dizer que eu tinha que lavar os banheiros, né? E aquele... Entre um azulejo e o outro, né, tem o dejunto, né? Rejunto, né? E eu tinha que limpar aquilo ali com o cotonete, né? E eu olhava e não era que era um banheiro pequeno, né? Então, limpar cada coisinha daquilo ali com cotonete, né? Para mim, eu comecei a pensar que era brincadeira, né? Daquela responsável, né? Mas ela estava falando sério, né? E dentro de mim eu fiz assim, eu tenho duas escolhas. Ou eu faço como eu quero, né? Ou eu vivo a obediência e acredito que Deus, nessa pessoa, está me pedindo para fazer essa experiência. Né? Não é que está me pedindo para que eu seja, né, uma pessoa que baixa a cabeça e faz, que eu viva essa experiência. Que eu experimente, depois que eu terminar o serviço, o que é que essa experiência vai, né, causar no meu coração. E eu fiz, né? Eu lembro que não foi uma coisa assim fácil, né? Me custou muito, porque em cada momento que eu pegava o cotonete para limpar aquilo ali, para mim não tinha cabimento, né? Com a escova eu poderia limpar mais rápido, né? Por que tinha que ser com cotonete, né? Mas eu consegui, mesmo na luta dentro, com todos os meus julgamentos dentro, lutando, eu consegui fazer, né, aquela tarefa que foi me pedida. E no final, eu senti uma alegria imensa. Né? E eu me perguntava, mas por que eu sinto essa alegria? Né? Não é pelo fato de ter ido limpar aquilo ali com cotonete, que era um absurdo, mas foi o fato de poder vencer, né, a mim própria. Foi o fato de eu experimentar o que é você fazer algo que parece que é absurdo, né? Mas que Deus quer manifestar algo maior. Né? Então, eu experimentei esse ser obediente. Né? E viver essa obediência naquilo que muitas vezes a gente, com o nosso raciocínio, acha que não é o lógico, né? Custa muito, mas depois a gente experimenta algo, né, muito maior. E
tantas outras experiências, né, de estar na horta, né, e dizia, todos os dias ir ali e limpar, né, mas por que não deixa crescer tudo para a gente limpar tudo de uma vez, né? Por que eu tenho que ir todos os dias embaixo desse sol e ir ali naquela horta, né? E ali fazia a experiência de que assim também é o meu coração. Todos os dias eu não julgo, todos os dias eu não peco, e se eu não limpo o meu coração, né, vai chegar um determinado momento que eu não vou ter força de limpar, porque tudo vai ser, né, obstáculo, né? O sol naquela época era o obstáculo para mim, né? Por que tem que estar debaixo do sol, né? Por que tem que estar aqui tirando esse matinho, né? E assim a gente vai fazendo também, né, com as coisas que vai guardando no coração, né? E aí, nessa comunhão, né, nesse querer viver, nesse querer dar para o outro, né, aquilo que você experimenta, você não vai guardando mais nada, porque nada mais é seu, né? Você percebe que tudo é comum, né? Você não tem mais segredos, né? Você sabe partilhar, você sabe dar, né? E a gente vive a experiência dos primeiros cristãos. Mas para viver essa experiência, é aquilo que eu falei no início, cada um tem que tomar a sua decisão, né? Se eu quero ou se eu não quero viver isso aqui, né? E ontem a gente ouvia muita coisa, né? Ontem, quando tanto o Nelson, o Frei, a Iraci falava, né, eu dizia assim, mas se a gente prestar bem atenção, é tudo o tema do ano que a gente tem que viver, né? Experimentar tudo isso aqui. Quando o Nelson falava com relação, né, ao tripé e vinha com relação à vida de comunidade, como a gente deve viver, como a gente deve colocar as coisas em comum, e aí pega muito a parte financeira, né, porque muitas vezes vem o nosso questionamento, vem, né, se é, se não é, né? Mas se a gente acredita naquilo que eu estou vivendo, né, eu não vou me preocupar. Não vou me preocupar porque eu sei que eu tenho pais, eu sei que eu tenho irmãos, eu sei que eu tenho uma família, né? E o outro vai estar vendo aquilo que eu necessito. Mas o outro vai ver aquilo que eu necessito se realmente eu sou transparente e se eu vivo, né, esse desapego. Porque eu não posso querer esconder as coisas e querer que o outro veja, né, as minhas necessidades. Porque Deus está vendo, né? Eu não estou sendo fiel, né? Eu não estou sendo coerente ao estilo de vida que eu procurei, né? Ou que eu tomei a decisão, o que eu disse, né, que eu quero viver, né? Então é muito sério, né, todas essas coisas que a gente faz e que a gente acha que é besteira. Mas é pequeno, né? É do pequeno que se torna grande, né? E eu lembro muito dos meus pais, que desde pequeno eles diziam assim para nós, né? Por menor que seja, é uma agulha, né? É uma agulha pequena, que muitas vezes não vai fazer nem falta para o outro, mas não é seu, né? Você não deve pegar, né? Se você precisa, você deve pedir, né? E aí começa também, né, dali de pequeno, a gente fazer todas essas experiências de saber, né, que aquilo não é meu, né? E a gente que vive numa comunidade, isso aqui, eu estou para quê, né? Para administrar os bens que é de Deus, né? Eu devo ser esse administrador aqui na terra. E da mesma forma que eu devo ter essa consciência com as coisas materiais, né, que são nos dadas, que a gente deve conservar, a gente deve cuidar disso aqui. Mais tarde a gente vai ouvir, aprofundar mais, né, isso aqui com a Lúcia, né? Da mesma forma, eu tenho que cuidar daquele bem espiritual que Deus me dá, que Deus me deu, né? Se eu não cuido da minha alma, né, se eu não zelo por a minha alma, que força que eu vou ter, né? Que alegria que eu vou ter para passar para os outros, que vale a pena deixar pai, deixar mãe, deixar amigos, deixar emprego, né? Muitos deixaram a vida, né, que talvez sonhavam de ter. Deixaram para quê, né? Se não for por algo maior, que nos dê uma alegria maior, não vale a pena a gente ficar, né, entre aspas, em quatro paredes, na família da esperança. Esse algo maior tem que estar claro na minha vida, né? Eu tenho que tomar essa decisão de saber as dificuldades que eu vou encontrar. Não é que eu tomei a decisão de entrar em uma comunidade e não vai ter mais problemas, porque todo mundo quer viver o Evangelho, né? E a gente sabe que quando a gente dá certos passos na vida, as dificuldades aumentam.
Porque, como eu disse antes, se a gente simplificasse as coisas, a gente não ficava esperando que o outro, né, fizesse perfeitamente as coisas. Por que que eu fiz, né, a escolha desse estilo de vida? Ele ou ela também fizeram o mesmo estilo, mas por que só eu que tenho que amar? Né? Porque só eu tenho que dar o passo. Porque só eu tenho que morrer, né, nos meus pensamentos. Porque só eu tenho que morrer nas minhas ideias. Né? E aqui a gente percebe que com essas pequenas colocações a gente não fez a escolha total de Deus. Porque o outro é o outro. E eu sou eu. Se Deus me pede, né, eu devo ter essa coerência de viver aquilo que Ele me pede. Uma outra experiência que eu fiz uma vez no Centro Feminino, a gente teve um tempo que a gente falava muito de que as meninas estavam deixando papel de bala, né, no terreno. Então era sempre, a gente passava, tinha papel de bala ali, tinha um papel jogado lá, tinha copo descartável jogado, né? E era uma época que a gente estava falando muito, muito. E parecia que toda vez que a gente falava, parecia que ninguém entendia o que se estava falando, né? E uma vez eu estava indo para a escola de comunhão, passei e vi, né, um papel. E dentro de mim veio assim, mas não é possível, a gente já falou tanto, né? E ainda está aqui. Eu não vou fazer esse ato de amor, eu vou deixar esse papel aqui, né? E fui embora. No outro dia eu voltei, o papel estava lá, né? De novo eu vi o papel, né? E dentro dizia, mas não vou fazer esse ato de amor, que a gente já falou tanto, né? Não vou fazer. Mas a minha consciência não permitia, porque quem viu aquele papel fui eu. Quem tinha, né? Se estava me incomodando, era eu que tinha que fazer. Não posso ficar esperando que o outro tome a mesma decisão que eu quero tomar. Né? Deus me deu aquele momento de viver concretamente a palavra, de me agachar, de pegar o papel e de colocar no lugar certo. Né? E não de ficar repreendendo ou julgando porque as pessoas não entenderam e ainda continuam jogando e fazendo, né, as coisas não certas. Né? Então Deus falou para mim, né? Eu não devo ficar relutando e dizendo que não vou fazer porque o outro não entendeu. É para mim que Ele falou, sou eu que tenho que entender. É para mim que Ele pede nesse momento, né, de viver, né, essa experiência, né, de sair do meu comodismo, de sair talvez do desejo de querer que todo mundo entenda a vida bela que é quando você encontra Deus, né, de sair também, de perder também esse desejo. Né. Foi você que escolheu. O outro vai ter, né, o momento e a hora certa de fazer a escolha dele também, de experimentar. Que são nessas pequenas coisas, né, que Deus se revela, né, que Deus fala com você, né, que Deus quer, né, o seu sim. Né. Então, da gente ser fiel, né, estar vigilante, né, é uma vigilância assim, constante que nós devemos ter, porque Deus dá a oportunidade de a gente viver concretamente, né, essa comunhão, né, e transmitir, experimentar essa alegria diariamente, minuto por minuto. Né? Ele dá essa chance para mim e dá essa chance para cada um, né, de nós aqui reunidos. Né? É a chance, a oportunidade que Ele está querendo, Ele, Deus, falar com você. Né? Então, da gente não ignorar. Né? E aí a gente vai ver que esse raio, né, desse amor de Deus vai atrair as pessoas a nós. Vai fazer com que as pessoas cheguem e perguntem que estilo de vida é esse que você vive, né? Por que você é feliz, né? Não vai ser necessário eu pegar o microfone e dizer que eu encontrei Deus e que agora eu sou feliz e sou assim. As pessoas precisam ver isso na minha vida, né? Não na minha fala, né? O meu ser deve mostrar isso aqui. E isso tudo ele acontece quando a gente é, né, fiel na vivência, né, da palavra, né, na vivência desse colocar, né, viver essa união, né, junto com a comunhão. Né, não tem mais nada, né, isso é meu, isso é teu, né, isso é nosso. O patrimônio, tanto material quanto espiritual, é nosso, é em comum. Né? E aí a gente não vai ter vergonha de colocar as nossas experiências, né? De vir e de contar, né, aquilo que Deus está fazendo na minha alma. A gente não vai ter, né, vergonha de falar do processo que Deus está fazendo dentro de mim. E isso tem que começar por nós, né? Porque é muito fácil a gente pedir para os meninos e as meninas fazerem comunhão de almas, contar experiência. Né?
Mas quem deve ser o primeiro a fazer isso sou eu. Porque foi eu que descobri, né? Eu tenho essa alegria de viver isso aqui concretamente. Então, antes de eu pedir para os meninos e para as meninas, eu estou fazendo. Eu estou falando, né? E, consequentemente, os meninos e as meninas vão seguir, né, essa luz que é a luz positiva, que é a luz do amor, né? Mas se a gente tem essa clareza, senão a gente vai começar a ser aqueles que apontam que eles têm, né? Porque eu já aprendi. Já passou o meu período, né? Minha época de recuperação já foi, a minha época de voluntariado já foi, agora são os meninos e as meninas. E a gente justifica muito isso aqui, né? E o processo do trabalho com Deus, né, do amor de Deus, é sempre, é constante. Então eu não posso me acomodar, me dar o luxo de dizer que um dia eu aprendi a contar a experiência que hoje eu não preciso mais, porque já aprendi. Eu preciso contar sempre. Né? Eu preciso falar da minha alma sempre. Eu preciso acreditar que aquela comunidade que eu vivo, né, foi aquela comunidade que Deus me chamou. Como Jesus experimentou a vida com os discípulos, Ele me chama aqui nessa comunidade de experimentar também, de acreditar, né, que tanto eu quanto o outro foi chamado a viver essa comunhão, a viver esse amor, né, a experimentar essa alegria juntos. E aí a gente tem força, né, a gente não desanima, a gente tem motivação, né, motivação de todos os dias acordar e de dizer: é por você, Jesus, que está em cada um que eu quero viver, né, que eu quero experimentar. Você nele, você nela, né? E aqui a gente encontra, né, esse sentido de cada dia. Que a gente não deve viver o hoje pensando que o amanhã vai ser melhor. A gente tem que viver o hoje bem e o agora, né? Eu não posso pensar que eu já me converti, né, que eu tenho o céu. Se eu não vivo momento por momento, né, jamais eu vou poder entrar no paraíso na garupa do outro. Eu só vou entrar no paraíso se eu tiver força, coragem de ser fiel, né, àquilo que Deus me pede momento por momento, né. Então, eu queria dizer assim para vocês, né, não tenham vergonha. Às vezes eu falo sempre assim para as meninas, na hora que a gente diz, vamos fazer comunhão de experiência ou comunhão de almas, no momento está todo mundo contente, todo mundo alegre, né? É uma conversa para lá, outra conversa para cá, e tem assunto para tudo. Na hora que a gente fala, vamos sentar para fazer comunhão, né? Aí eu pergunto, cadê a nossa alegria, né? Será que a gente viveu ou não viveu o dia, né? Será que temos ou não temos experiência concreta, né? Por que a gente tem vergonha de colocar, né? E aí é da gente se questionar se a gente está realmente, né, na dimensão de viver aquilo que Deus pede, né, para cada um de nós, né? E aquilo que eu respondo, né? Porque quem me trouxe aqui, me fizeram o convite, né, me apresentaram a Fazenda da Esperança, mas quem tomou a decisão de vir fui eu própria. Ninguém amarrou, né, e me trouxe forçada. Eu fui descobrindo as coisas aqui e os passos que foram acontecendo na minha vida, ninguém me induziu a fazer. Eu, por livre e espontânea vontade, escolhi até estar aqui, né? E por que não, né, ter essa alegria de mostrar, né, para as outras pessoas e mostrar para mim mesmo que vale a pena, né, estar nesse estilo de vida. Vale a pena viver, né, da forma que a gente vive. Vale a pena a gente enfrentar os problemas como eles são mostrados para nós. Porque a gente descobriu o tesouro maior, né, que é a grandeza de viver com Jesus entre nós, né? E aí, quando Ele falta, a gente também acreditar que nós juntos podemos fazer com que Ele volte de novo, né? Ele não vai desaparecer para sempre. Nós temos força de levantar e de novo trazer Jesus para o nosso meio, porque é Ele que é, né, a razão da nossa vida, né? É Ele que faz com que a gente faça loucuras de deixar tudo para estar vivendo a vida que cada um escolheu viver, né? Então é um pouco isso aqui que eu queria passar para vocês, né? Para mim, na hora que aí falaram, você vai falar sobre, né, o tema do ano, dentro de mim veio assim no coração, mas nossa, né? Isso aqui deveria ser o Frei, deveria ser o Nelson, o Lúcio, o Iraci, os primeiros a falar de algo, né, que a gente vai viver o tempo todo, né? E ontem a Iraci dizia assim, fala, né, aquilo que está no teu coração.
fala as experiências que você vive, né? Coloca nessa comunhão que você tem todos os dias, né? Então eu sinto que é esse convite que Deus faz para mim e para cada um, a gente viver bem, né? Esse ano de graça que Deus está dando para nós, né? Que é o ano dos 30 anos, né? Da Fazenda da Esperança, né? Que é o ano da fé, né? A gente aprofundar mais, né, a nossa fé, e a gente aprofundar a fé, a gente viver concretamente aquilo que Deus pede, né, no momento presente. Então, quando ela falava de comunhão, a escola de comunhão, ontem eu escutei que é a gente voltando um pouco a se recuperando, e é mesmo. Porque na fazenda onde eu estava, a responsável ficou doente, então eu fiquei sendo responsável pelas meninas, fazia gratuidade, fazia isso, fazia aquilo. E chegar na escola de comunhão e escutar a menina falando, você vai lavar o banheiro hoje, vai usar isso, vai usar aquilo. Aí eu fico pensando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas ao mesmo tempo eu lembro, eu estou aqui para servir, é totalmente diferente. E no domingo passado, eu acordei mais cedo para ir pegar um pessoal no Sol Nascente com outra irmã, para levar de cadeira de roda. E quando chegou lá, era para ser 2. Aí o homem, não, tem que levar todo mundo. Eu, todo mundo? Não, aí não, pelo amor de Deus. Eu pensei que uma ia levar a outra, e teve outra lá, e a gente levou 2 de cadeira de roda, né? E eu bem cansada, eu odeio acordar cedo. Então, esse dia a gente acordou um pouco mais cedo, levamos as pessoas na missa, essas 2. Mas eu senti uma alegria tão grande de estar levando elas para a missa. Elas partilhavam com a gente coisas, nossa. E eu, meu Deus, eu posso andar. E tantas vezes eu reclamo até de acordar cedo e tomar um banho, né? E depois chegou umas alemãs, você pode mostrar o centro para a gente? E eu, meu Deus, eu pensando que depois do almoço que eu estava vendendo, eu ia dormir. Ai, não, peraí, eu vou. Fui, mostrei o centro, cheguei em casa às 4 da tarde, eu já tinha todos os planos. Vou chegar às 4 da tarde, vou dormir, vou acordar 8 horas, vou jantar e vou dormir de novo. Mas não aconteceu nada disso. Quando chegou no caminho, eu lembrei, eu vou lavar o banheiro, que o banheiro está sujo. Mas não vou lavar o banheiro não, eu moro com 2 mulheres no quarto, elas podem lavar o banheiro. E aí, quando eu cheguei lá, a irmã falou, vou lavar o banheiro. Eu, olha, graças a Deus. Aí me veio aquela coisa, não posso deixar ela lavar o banheiro. Não, quem vai lavar o banheiro sou eu. E eu lavei, demorei para lavar o banheiro, lavei não sei o que, lavei tudo no banheiro. Quando foi no outro dia, eu entro no banheiro, o banheiro todo molhado. Eu não acredito, não. Isso parece uma piada, meu Deus do céu. O banheiro todo molhado, e eu não acredito, não. Eu vou chamar essas mulheres aqui. Mas não chamei ninguém, eu lembrei da palavra, que era ter misericórdia e não sacrifício. Então é agora. E naquele momento eu peguei o pano de chão, espremi todo o pano de chão, enxuguei todo o banheiro e me senti totalmente bem, porque eu poderia ter feito a discórdia naquele momento. Eu poderia, naquele momento, não ter sido comunhão com minhas companheiras. E na hora da comunhão de experiência, eu tive vergonha de fazer essa comunhão. Meu Deus, eu com tanto tempo de fazenda, eu vou falar isso, que eu espremi o pano do banheiro. Mas é isso que enriquece elas e que me enriquece, o pequeno ato de amor, que eu estou reencontrando agora na escola de comunhão. Porque é muito fácil a gente estar com as meninas fazendo isso, fazendo aquilo. Fulano vai ali, mas agora eu, a Sara, estou me reencontrando e eu falo sempre para elas que eu estou sobrevivendo no dia com pequenos atos de amor. É isso que está deixando a Sara em pé. De lembrar de perguntar, como é que você está? Tem alguma coisa para fazer? Não me estressando com pequenas coisas. Amém. É um pouco difícil, né? Para mim vir aqui na frente, é uma dificuldade que eu tenho. Mas com tudo que tem sido falado, né, e agora com esse recado da Gelúcia, eu não podia ficar lá sentada, né, com tantas experiências. E uns meses atrás, né, eu fiquei só na fazenda, né, então ali me dava assim um impulso de fazer as coisas por si só, né, e eu esqueci um pouco de ver as pequenas coisas junto, né? E vi as grandes, mas aquilo que era pequeno eu achava que eu poderia fazer por si só.
E foi onde que eu fiz uma experiência, né, assim, que deu na minha cabeça e não foi bacana, e como aquilo me doía, né? E porque eu não vi junto e depois não fui feliz com aquilo que eu fiz. Chamei o padre, me confessei e não foi o suficiente porque tinha algo que me cobrava dentro de mim, né? E a família, né? E aquilo que você assumiu, quando a Iraci ontem falava da questão do compromisso, né? De ver as pequenas coisas junto, me cobrava justamente, né? Vim colocar essa experiência porque é algo que é muito sério e é importante. E ali eu sofria com aquilo. E era o tempo que eu estava para sair de férias e tinha ficado assim no meu coração, né? Eu quero ir no dia 31 de novembro né, já para também fugir um pouco daquilo que eu deveria fazer. E eu liguei para a Angelúcia, né, e coloquei tudo para ela, e ela falou assim, vamos falar por Skype. E na hora ela falava assim, bom, você não vai no dia 31, e ali desabava meu mundo, porque eu já tinha feito todo um castelo, né, e ela falava assim, nossa, Leila, até sua voz mudou. Eu falei, Angelúcia, deu um nó na garganta, e não era o que eu queria, né, mas assim, de ser obediente. Falei assim, não, tudo bem. Ela falou assim, daí você vem para cá, e a gente vai ter um momento junto. E no dia 8 era a formatura da minha filha na escola e eu gostaria de participar. E já era dia 1º, ela falou, dia 3 você vem. E eu falava assim, nossa, será que vai dar tempo, né? Mas realmente eu fui com meu coração aberto e fiquei alguns dias lá na caseta, né, com as mães. E o que acontece, tive um momento assim muito lindo, né, aonde fui corrigida fraternalmente, e eu nunca senti um amor daquele, né, nem com a minha família que me gerou e que teve toda uma vida comigo, e eu senti aquele amor muito grande, né? E ali me dava a liberdade de eu colocar toda aquela situação, né? E eu via quanto eu era amada. E no dia seguinte eu fui para minha cidade de férias, e ali eu via, né, dentro da minha família, né, que são minha mãe biológica e tudo, eu não encontrei aquele amor que eu tive aquele dia, e fiquei com aquilo no meu coração, né, todas as férias. E agora eu estou fazendo a experiência das minhas filhas viverem comigo, e eu vejo quanto aquela experiência me deu essa liberdade de hoje olhar para minhas filhas e encarar elas, né, do jeito que elas são, porque era muito fácil amar aquelas que Deus me dava, né, o estranho, e as minhas, né, que eu deixei de amar e que agora é a minha vez de fazer a experiência. Então, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né, de poder viver, né, essa coisa de colocar tudo em comum, ver tudo junto, né, e isso me renovava assim na questão de ver as pequenas coisas junto, né, de querer essa fidelidade. E quanto hoje eu estou mais livre, né, agora eu estou passando por uma situação difícil na minha saúde, mas a alegria que eu tenho dentro supera esse momento difícil, né, eu estou o tempo todo rindo, e mal sabe a dor que eu estou passando, né, mas a alegria que eu tenho é bem maior e me sustenta.